Olá, turminha! Você vai fazer a prova da 16ª OBMEP nível 3? Essa que vai acontecer agora no ano de 2021, primeira fase? Sim! Esse vídeo, então, é para você. Nele, nós vamos resolver 10 questões de primeira fase de OBMEP nível 3. Vamos te dar as melhores dicas e estratégias para que você consiga alcançar aquela sua melhor nota e, claro, consequentemente, estar aprovado para a segunda fase da OBMEP. Fica comigo que depois da vinheta a gente começa. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jó Farauli. Conforme eu te falei no início, nosso vídeo de hoje, nós vamos estar te oferecendo aqui dicas importantíssimas, valiosíssimas, que vão com certeza te ajudar muito a conseguir aquela nota que certamente vai te levar para a segunda fase da OBMEP. E para fazer isso, eu selecionei 10 questões do nível 3 que caíram em primeiras fases da OBMEP e a gente vai estar dando as dicas à medida que vai resolvendo cada uma das questões. E aí, a primeira questão é o seguinte, deixa eu mostrar para você aqui a primeira questão. Olha só, o pai de Carolina mediu o comprimento da mesa da sala com sua mão e contou 8 palmos. Olha que negócio aqui, já vamos começar já destacando aqui algumas informações importantes. Olha só, a primeira informação que eu vou destacar aqui, tá tudo certo ali, Fábio Lima? Tudo certinho. É que ele contou 8 palmos para o comprimento dessa mesa. Ela também, ela no caso aqui, né, Carolina, mediu a mesa do mesmo modo e contou 11 palmos. Olha só, vamos estar entendendo isso aqui, ó. Primeira dica que eu já vou começar aqui para te ajudar em provas, em questões de provas da OBMEP. A interpretação é um item importantíssimo. Prova do nível 3, vocês vão ver que em torno de 20, 25% da prova, mas em torno de 20% mais ou menos, envolve raciocínio lógico. E raciocínio lógico é você ter criatividade e especialmente interpretação para resolver determinados tipos de problema. Às vezes você vai olhar para a questão e vai dizer, professor, que conteúdo é esse? Onde é que a gente estudou isso na escola? Eu vou dizer para você, no momento nenhum você estudou esse conteúdo na escola, porque isso aqui você geralmente só vai encontrar em provas como, por exemplo, a prova da OBMEP. E é para isso que a gente vai estar treinando para aprender, para melhorar a técnica de resolver esse tipo de questão. Mas essa aqui é bem tranquilinha, bem de boa. Você vai ver que essa é aquela para você não zerar a prova. O tamanho da mesa, o comprimento da mesa, se for medido pelo pai de Carolina, dá 8 palmos. Se for medida por Carolina, dá 11 palmos. Qual é o tamanho do palmo de Carolina se o palmo do seu pai mede 22 centímetros? Olha só. O pai de Carolina mediu a mesa e tinha 8 palmos. E cada um palmo tem 22 centímetros. Com essas duas informações, a gente consegue, claro, descobrir qual é o comprimento da mesa, só que não em palmos do pai de Carolina, e sim em centímetros, que é uma unidade, de certa forma, mais precisa. Então, ó, 8 palmos, cada palmo com 22 centímetros, é simples demais, né? É só fazer 8 vezes 22, que eu vou fazer a conta aqui, ó. 8 vezes 2 dá 16, vai 1, né? 8 vezes 2 é 16, com 1, 17. Ou seja, o comprimento da mesa é de 176 centímetros. Beleza. Agora, ó, Carolina mediu esse comprimento de 176 centímetros e ela fez isso com 11 palmos. Como é que eu faço para saber quantos centímetros, Fábio Lima, tem um palmo de Carolina? Muito simples, né? Quantos 11 vão caber em 176? Essa ideia de quantos um pedaço cabe dentro de outro é a ideia relacionada à divisão. Então, quantos 11 cabem
em 176, isso é a mesma coisa que 176, fazer um mais bonito aqui, dividido, claro, por 11. Vou fazer direto, viu? 17 dividido por 11 dá 1, vai sobrar 6. 66 dividido por 11 vai dar... Não, 1 não, Fábio Lima, o que é isso? Dá 6, né? Ou seja, o palmo de Carolina mede 16 centímetros e acabou aqui a questão, não tem mais nada. Fala, professor, não acredito, essa é uma questão do nível 3. Essa é uma questão do nível 3, mas é uma das primeiras questões do nível 3. Fábio Lima, o que isso quer dizer? Por que primeira questão? Isso faz alguma diferença na prova? E eu te digo assim, faz toda a diferença na prova. Deixa eu cortar para mim aqui inteiro aqui, ó. Por que faz toda a diferença na prova, Fábio Lima? Olha só, anota aí contigo, guarda essa informação. A prova da OBMEP, ela tem um nível crescente de dificuldade. A questão 1 é para ser a mais fácil da prova, assim como a questão 20 é para ser a mais difícil da prova. Mas a gente pode dividir a dificuldade mais ou menos assim, ó. Da questão 1 até a questão 5 tem um nível de dificuldade relativamente fácil, só que a 1 é muito fácil. Da 6 até a 10 ela é média, mas é uma média para fácil. Mas tratando de OBMEP a gente pode dizer média. Da 11ª para a 15ª, mais ou menos, tá? Não é uma precisão assim exata, você tem questões médias para difíceis. Da 16ª para a 20ª, geralmente são desafios da prova. São questões bem mais difíceis. Então, primeira dica de prova, começa pelo começo. Fábio Lima, mas isso é óbvio? Não, não é óbvio. Por que não é óbvio? Sei lá, vocês aí que são do nível 3, você vai fazer uma prova de Enem. Faz diferença você começar a prova de matemática pela 136 ou começar pela 180? Nenhuma. Eu estou falando 136, é porque a prova de matemática do Enem começa da questão 136 e vai até a questão 180. No Enem, tanto faz você começar da 136 como começar da 180, isso vai mudar muito pouco na sua prova, enfim. Agora, na OBMEP, não. O seu objetivo na primeira fase é fazer o máximo possível de questões. Se o seu objetivo é fazer o máximo possível de questões, porque a sua concorrência é dentro da sua própria escola, o que eu tenho que fazer lá? Eu preciso fazer mais questões. E como é que eu consigo fazer mais questões? Obviamente, fazendo as questões mais fáceis primeiro. Tá, Fábio Lima, então eu não posso começar pela 20 porque é o desafio e eu já vou começar pelo desafio? Lógico que não. Então, ó, dica, começa pelo começo. Parece redundante, mas não é. Tem que começar pelas mais fáceis porque certamente você vai conseguir resolver um maior número de questões. Mas vamos lá. Lembra, segunda dica, as questões iniciais são bem mais fáceis do que as questões finais. Mas vamos para mais uma questão ali. É uma questão que ainda é relativamente tranquila, mas que a gente já vai precisar pensar um pouquinho mais do que a primeira questão nossa aqui, ó. Olha o que diz a nossa segunda questão. Espera ainda que vocês não estão vendo. Corta para a questão aí. 2 quadrados de papel se sobrepõem como os da figura aqui, ó. Olha eles aqui. A área não sobreposta do quadrado menor corresponde a 52% da área desse quadrado. Já vou deixar um destaque aqui para ela, eu vou fazer esse destaque em verde. E a área não sobreposta do quadrado maior corresponde a 73% da área desse quadrado. Beleza. Qual é a razão entre os lados do quadrado menor e do quadrado maior? Fábio Lima, que bug é esse aqui? Pensa comigo aqui, ó. Eu vou fazer o quadrado amarelinho aqui, ó, de verde, tá? O verde vai representar o quadrado amarelinho. Vamos supor que o lado do quadrado amarelinho fosse Lzinho aqui, ó, que é o lado menor, né? Essa partezinha laranja, que porcentagem da área desse quadradozinho menor ela corresponde? Então, vou até fazer aqui em cima, ó, aqui. Se a parte amarela é 52%,
É porque a parte laranja é o que falta para complementar 100%. Então, ó, a parte laranja em relação ao quadrado amarelo, esse quadrado menor, ela corresponde a 48% dela. Beleza. Agora observa. Essa mesma área laranja, se o nosso referencial mudar e eu colocar como referencial agora o quadradozinho roxo, observa que o quadrado roxo, ó, aqui é 73. 73 quer dizer que o que está faltando para completar 100% é 27%. Ou seja, essa área laranja, em relação ao quadrado roxo, ela corresponde a 27% da área do quadrado roxo. Só que essas duas porcentagens aqui, né, relativamente, elas são iguais. E eu vou chamar a área do quadrado roxo de Lzão. Ó. A área não, Fábio Lima, o lado. Então, olha só, a área do quadrado roxo, a gente sabe que a área é o lado elevado ao quadrado. A área do quadrado amarelo ou do quadrado menorzinho, vou chamar aqui ó, de área 2, vai ser o Lzinho ao quadrado. Espera ainda que eu vou botar a área do outro igual a área 1. Observa, isso aqui é 48% de Lzinho ao quadrado. E isso aqui, cadê o vermelho? É 27% do Lzão ao quadrado, que é a área do quadrado maior. Então, vamos lá. Lzão ao quadrado é a área do quadrado maior, tá? A pergunta é, qual é a razão entre os lados do quadrado menor e o lado do quadrado maior? Vamos fazer aqui agora. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, ó. Esse 48%, que eu já vou até escrever de uma outra cor aqui, deixa eu fazer de azul, 48% de Lzinho ao quadrado, que é essa área laranja tendo como referencial o quadrado menor, tem que ser igual a 27% de Lzão ao quadrado. Quase pronta a nossa questão, ó. Posso mandar embora aqui esse 100 e eu posso arrumar isso aqui da seguinte forma, ó. 48 Lzinho ao quadrado é igual a 27 Lzão ao quadrado. Fábio Lima, travou tudo aqui. E agora? Não sai mais. Sai. Ele quer razão entre Lzinho, ó, lado do quadrado menor e lado do quadrado maior. É que a questão está pedindo quem é o L dividido pelo Lzão. Quanto que vale essa razão? Então, a gente precisa pegar essa expressãozinha aqui e trabalhar ela para chegar nesse formatozinho aqui, ó. Vou escrever essa mesma expressão aqui, ó, cá em cima, ó. Acompanha aqui comigo. 48. Vou até copiar ela de novo aqui, ó. L quadrado, Lzinho, é igual a 27 Lzão ao quadrado. Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar esse Lzão ao quadrado cá para o primeiro membro e vou passar o 48 lá para o segundo. Aí vai ficar assim, ó. Lzinho ao quadrado sobre Lzão ao quadrado é 48, não. Corrige aí, Fábio Lima. É 27 dividido por 48. Ó. 48 foi para o segundo membro, o Lzão ao quadrado veio para o primeiro. Observa que isso aqui ó, é a mesma coisa que Lzinho dividido por Lzão. Espera aí que esse Lzão ficou estranho. Aí, ao quadrado. Espera aí que esse parênteses também não ficou gatinho. Melhorou. E aqui, ó, o 27 sobre 48 são divisíveis por 3, que vai dar 9 sobre 16, quando eu simplifico isso por 3. Acabou a minha questão, ó. Se Lzinho sobre Lzão ao quadrado é 9 sobre 16, e eu sei que esse L ali é positivo, eu vou até fazer em duas etapas isso aqui, ó. Não, fazer em uma só. O 9 sobre 16, vê se não é a mesma coisa que 3/4 ao quadrado. Mesma coisa. Conclusão, a razão Lzinho sobre Lzão é igual a 3/4. Só isso, Fábio Lima? Só isso, filhotinho. Ó. 3/4. Isso aqui corresponde à nossa letra A. E acabou a questão. Não tem mais nada para fazer. Ponto final, resolvida. Professor, mas se eu não soubesse, por exemplo, colocar esse Lzinho ali sobre Lzão, fazer essas manipulações algébricas aí que a gente fez, teria uma outra maneira de fazer?
Teria. Você poderia, por exemplo, atribuir valores aí para os lados do quadrado e fazer as contas em cima desses valores. Você chegaria nessa mesma proporção aí. Lembra que a primeira fase, o teu objetivo é marcar a alternativa correta. Então essa é uma estratégia que funcionaria. Tipo assim, ó, peguei o quadradozinho amarelo, coloquei o lado dele como sendo 10, por exemplo. Peguei o quadradozinho roxo, botei o lado dele como sendo 20, por exemplo. Sei lá, não bota um valor tão estrambólico assim que vai te atrapalhar, tipo, botar 28. Tá, poderia, mas vai te dar muito trabalho para calcular a área, etc. Aí você faria, ó, a área desse pequenininho seria 100, a área do roxinho aqui seria 400, né, se eu botei o lado 10 e 20. Aí fazia as porcentagens aqui, ó. Um seria 48% de 100, o outro seria 27% de 400, e aí você faria a comparação para ver quanto que vale a razão entre os lados ali. Enfim, é só uma sugestão, tá? Não testei nem se funciona para o 10 e para o 20, não sei se vai funcionar porque talvez não estejam na mesma proporção. Mas essa aqui eu acho que é a melhor forma da gente fazer ela, é a forma mais direta. Mas vamos para mais uma questão. Próxima questão, uma questão que é relativamente tranquila de ser feita, mas desde que você saiba o mínimo de porcentagem, de juros, enfim, se você não souber pelo menos o mínimo aí de juros simples, juros compostos, você vai se enrolar e talvez cair na pegadinha aqui dessa questão. Mas como assim, Fábio Lima, cair na pegadinha dela? Você vai entender já por que isso aqui. E aí já vai uma outra dica assim que é importantíssima, tá? Eu falei no início de começar pelas questões mais fáceis, deixa eu falar inteiro para você aqui, pera ainda. Eu falei no começo de começar pelas questões mais fáceis, que as primeiras são bem mais fáceis do que as últimas. Uma outra dica, e eu acho que essa é a mais importante de todas, é que você precisa fazer as questões. Como assim, Fábio Lima, fazer as questões? Não entendi. Onde é que você quer chegar com esse negócio aí? Olha onde é que eu quero chegar. Se você só assistir aqui a minha aula, eu resolvendo as questões e você olhando, entendendo tudo que eu estou falando, provavelmente quando você pegar uma questão dessa sozinho, não vai conseguir fazer. Provavelmente não. Por que eu falo isso? É porque você é que precisa trilhar o seu caminho. Você precisa fazer, ainda que não consiga. Eu coloquei a questão aqui, ó, dá uma pause no vídeo, tenta fazer. Se não conseguir, dá o play, vê onde foi que não saiu, em que parte foi que você errou. Mas cada pedacinho desse que você tentou é um pedacinho da sua jornada que você vai estar concluindo para conseguir avançar para o próximo. É uma jornada e essa jornada quem tem que fazer é você. Eu costumo dizer que fazer, por exemplo, uma boa prova de Olimpíada de Matemática, como a OBMEP, é tipo andar de bicicleta. Se você nunca andou de bicicleta, alguém pode te dar o melhor professor de matemática para te ajudar, e esse professor vai te dar a melhor aula do mundo para você, e depois eu vou perguntar para você, você entendeu como é que anda de bicicleta? A resposta que você vai me dizer é sim, provavelmente é sim. Mas se eu te der a bicicleta e disser assim, dá uma volta nela aqui agora, muito provavelmente você não vai conseguir dar a volta logo de início. Você vai precisar cair um pouquinho, tentar só o equilíbrio sem pedalar, depois devagarzinho começa a dar as primeiras pedaladas, de repente você está andando rápido, está levantando uma roda, de repente você está andando assim naturalmente. Prova de Olimpíada é a mesma coisa. Se você assistir as minhas aulas aqui, todos os meus vídeos, tem muitos vídeos aí para você assistir, você vai entender praticamente todos. Mas se você não fizer sozinho, você não vai aprender. Então, você precisa trilhar o seu caminho aí de resolução de questões. Mas vamos para a próxima questão aí. Voltando para a questão, olha só. Essa daqui é muito bacana porque a gente consegue analisar muita coisa nela. Eu vou começar fazendo as contas que naturalmente qualquer um faria e depois eu vou te dar um caminho assim super, hiper, mega rápido, fácil, mas que precisa enxergar um pouquinho na frente e eu vou chegar nele já já. Olha só, o gráfico representa o percentual de aumento de dois produtos A e B em uma mercearia no primeiro e no segundo semestres do ano passado. As afirmativas abaixo referem-se ao período do ano passado. Qual delas é a correta?
Antes de partir para as alternativas, a gente vai começar fazendo assim, ó. O produto A, no primeiro semestre, ele teve um aumento de 7%, e no segundo semestre, ele teve um aumento de 6%. Dois aumentos sucessivos, essa é a palavra aqui, tá? O produto B, ele teve um aumento de 5% e depois ele teve um aumento de 7%. Cuidado. Primeiro cuidado que você precisa ter aqui, ó. Um aumento de 7% do produto A com um aumento de 6% desse mesmo produto A, 7 mais 6, 13, não é a mesma coisa que um aumento de 13%. É mais que isso. Fábio Lima, por quê? Minha sugestão para você é assim, ó, pega um valor numérico e faz as contas. Vamos supor que o produto A tivesse um custo de R$100, por exemplo. Aí pega R$100, aumenta 7%, vai dar 107. Os outros 6%, eles já não vão ser mais em cima dos R$100, é em cima dos 107. Então, o valor referencial muda. Então, aumento de 7% com aumento de 6% não é a mesma coisa que um aumento de 13%. Guarda logo essa primeira dica aí, porque certamente vai ter uma afirmação assim na prova. Fábio Lima, tá, e como é que eu calculo esse produto aí? Esse aumento? Vamos lá. Eu vou te dar as contas, mas eu não vou fazer contas, tá? É só para você entender como é que faz. O produto A, o aumento dele seria assim, ó. Vamos supor que o produto A tivesse um valor X. Se ele aumentou 7%, ele custava 100%. Ele aumentou mais 7%. Então, ele vai... Pera ainda que esse 7 ficou esquisito. Aumentou 7%. Então, ele vai passar a custar, ó, 107%. E como é que eu escrevo 107%, Fábio Lima? 107% vezes o valor do produto A. Vamos supor que o produto A tivesse um valor X. E depois ele aumentou 6%. De novo, ó. Esse valor aqui vai passar a ser o 100%. Se ele aumentou 6%, é 106% desse valor. Para você achar quantos por cento ficaria aqui, ó, o valor do produto X, é só fazer 107 vezes 106 e dividir por 1000, que aí você vai achar quanto que dá isso aqui em porcentagem, tá? Em porcentagem não, você vai achar em decimal, aí precisaria transformar em porcentagem. Deixa eu até fazer aqui, ó. Isso aqui dá 11,342 dividido por 1000. Eu já fiz a conta antes, tá? Do valor do produto A, que seria aqui, né? 1,13, daria 13,42% de aumento. Já dá para ter uma ideia ali, ó. Vamos para o B. O produto B eu só vou montar também, tá? Ele teve um aumento de 5%, agora já vou andar mais rápido, tá? Então, ele passou a ser 105%. Vamos supor que ele custasse Y. E depois teve um aumento de 7%. Então, vezes 107% de Y. E aí faz as contas aí e vê qual foi o aumento final aí do produto B nesses 2 semestres. Tá, Fábio Lima, tu falou que dá para fazer isso sem contas. Como é que eu faço esse negócio sem contas? Tá blefando, é professor? Não tô blefando, não. Deixa eu voltar aqui de novo para a tela inteira, ó. Já ouviu falar num negócio chamado olho de Tandera? Olho de Tandera, para quem conhece como eu, quem é quase da minha idade, lembra que é de um desenhozinho chamado Thundercats. Olho de Tandera significa visão além do alcance, visão além do horizonte. Quem tiver o olho de Tandera vai conseguir fazer essa questão aqui sem conta alguma. Olha como é que fica. Deixa eu voltar para a questão. Olha só. Alguém que diz a questão, ó. O aumento percentual do preço do B foi maior que do preço do A. Pensa comigo, ó. O A aumentou 7, depois aumentou 6. O B aumentou 5, depois aumentou 7. Observa que esse 7 aqui que a gente aumentou, ó, se eu aumentasse ele primeiro ou segundo, tanto faz, ó, porque aqui vai ter uma multiplicação. Ó. Se eu tivesse aumentado 6% primeiro e 7% depois, o aumento percentual aí nos dois, no ano inteiro, né, que é o que a questão pede, seria exatamente o mesmo. Que ele pede, ó, isso aqui referente ao período completo do ano passado, tá? Então, seria nos 2 semestres.
Então, aumentar 7 e aumentar 6 é a mesma coisa que aumentar 6 e aumentar 7. Agora, pensa comigo. Ó. O produto A aumentou 7%. O produto B também aumentou 7%. Mesma porcentagem. Depois, ó, o produto B aumentou 6% e o produto A aumentou... Não, volta. O produto A aumentou 6% e o produto B aumentou 5%. Juntando os dois aqui, ó, 7 e 7, eles ficam iguais. Mas depois o B aumentou 5, o A aumentou 6. O A aumentou mais. Então, o aumento percentual do B foi maior do que o do A? Não, contrário. O do A que foi maior do que o do B. Afirmação B. O aumento percentual dos preços dos dois produtos foi o mesmo. Claro que não, né? O daqui vai dar, o A, por exemplo, vai dar mais do que 13 e o B vai dar mais do que 12. Um pouquinho, mas é mais. Mas não foi o mesmo. O aumento... Tá, volta isso aqui, ó. O aumento percentual do preço do A foi exatamente 13%. Olha a pegadinha que eu coloquei lá no começo. Isso aqui, a maioria dos alunos foi em massa nessa opção. Não é exatamente 13. Aumentar 7 e aumentar 6 é aumentar mais que 13, porque quando eu dou o segundo aumento, o meu valor referencial já aumentou, mudou, não é mais o mesmo. Então, por isso que não é 13%. Também é falsa essa daí. O preço do A diminuiu e o B aumentou. KKK, né, professor? Essa daqui. O A diminuiu. Se eu aumentei 7%, depois eu aumentei 6%, é óbvio que não diminuiu absolutamente nada. Todo mundo aumentou, então muito falsa essa daqui. Aí a letra E, por exclusão, tem que ser a correta, lógico, né, professor? Claro, mas vamos analisar essa letra E também. Olha o que diz a letra E. O aumento percentual do preço do B foi maior que 12%. Pensa comigo, lá no comecinho, ó, aumentou 5, aumentou 7. Se o valor referencial fosse o mesmo, seria 12, só que o segundo aumento já é em cima de um valor maior do que o do primeiro. Então, com certeza, esse aumento percentual é maior que 12, assim como o do produto A, nós já havíamos feito a conta ali, maior do que 13. E olha, sem conta, sem nada. Obviamente que eu estou fazendo isso aqui explicando para você, para que você entenda, chegue lá na prova da segunda fase e arrebente, da primeira fase, perdão, e arrebente. Mas na prova, a gente pode andar muito mais rápido do que isso que eu acabei de fazer aqui, tá? Pode ser muito mais, digamos assim, objetivo na tua solução do que esse passo a passo que eu fiz. Antes de continuar, se você já chegou até aqui no nosso vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que nós publicamos semanalmente. E lembra, ó, na semana que vem, a partir da próxima segunda-feira, a gente vai estar publicando aí, a gente vai estar fazendo algumas lives, então não perde nenhuma delas, convida aí os teus amigos e não esquece de deixar aquele joinha aí no nosso vídeo e compartilha isso aí com todos os seus colegas que estão se preparando, que estão estudando para a OBMEP também. Beleza? Vamos para a próxima questão, que a próxima questão é uma questão já envolvendo um conceito que a gente costuma trabalhar no ensino fundamental 2, lá no 9º ano, e depois também lá no ensino médio. Na verdade, a gente começa com ele lá no fundamental 1, 2 ainda, que é no 7º ano, às vezes, a ideia de razão. Mas vamos lá. Guilherme precisa chegar em 5 minutos ao aeroporto, que fica a 5 km de distância da sua casa. Se nos 2 primeiros minutos o seu carro andar a uma velocidade média de 90 km por hora, qual é a menor velocidade média que ele terá que desenvolver nos próximos 3 minutos para não chegar atrasado no aeroporto? Uma questão que aparentemente é bem tranquila. Velocidade média, a gente aprendeu lá desde o 7º ano. É uma razão especial que é a razão entre a distância e o tempo, não é? Dá para a gente pegar isso aqui em física, enfim. Mas lá no 7º ano, você aprendeu que velocidade média é essa razão aí. Então, beleza, vamos lá. Olha o que a questão disse, ó. Guilherme precisa chegar com 5 minutos. Tá, daqui a gente pode dizer também, né, que a distância, isso aqui, né, o ΔS, seria a mesma coisa que a velocidade média vezes o tempo, por exemplo, enfim. Várias conclusões a gente poderia tirar disso aqui. Que o tempo é a razão entre a distância e a velocidade média. Mas enfim, só para poder ilustrar aqui um pouquinho mais, mas não precisa de tanto. Olha só,
Nos 2 primeiros minutos, ele andou a uma velocidade de 90 km por hora. Então, eu quero saber qual a distância que ele percorreu, né? A distância, de novo, ó, distância 1. Eu vou chamar de D, tá? Não vou chamar de ΔS, não. Vou chamar de D1. Distância 1 que ele percorreu. Vou até fazer um esqueminha aqui, que eu acho que esses esqueminhas facilitam muito, tá? Ele primeiro pegou uma distância aqui, ó, de 5 km. E ele precisa chegar essa distância em 5 minutos. Beleza, 5 minutos. Ele percorreu 2 minutos, ele pegou esse pedaço aqui de 2 minutos e percorreu uma distância aqui, que eu não sei qual foi, em 2 minutos. Que distância que ele percorreu? Eu vou chamar essa distância de D1. A distância vai ser a velocidade, que foi 90, vezes o tempo. O tempo aqui foram 2 minutos. Só que aqui, ó, a velocidade está em quilômetros por hora. 2 minutos é que fração da hora? É 2 sobre 60, né? 2 minutos é a mesma coisa que 2/60 de uma hora. Então, ó, cancela aqui um zero daqui com um zero de cá. O 2 com 6 fica 1/3. E aqui vai ficar simplesmente 9 dividido por 3, que dão exatamente 3 quilômetros. Interpretando esse negócio aqui, ó. Nos primeiros 2 minutos, ele andou 3 quilômetros. Se a distância são 5 quilômetros, ainda falta ele percorrer quantos quilômetros? Claro, 2. Só que eu quero saber agora qual é a velocidade. Então, para fechar a questão, a velocidade média que ele precisa percorrer é a distância que falta, que nesse caso são 2 quilômetros, dividido pelo tempo. Só que o tempo aqui já está cronometrado, né? Ele tinha 5 minutos. Ele já usou 2 no primeiro intervalo. Então, agora só vão me restar 3 minutos. Só que eu não posso deixar esse 3 minutos em minuto, porque a velocidade aqui está em quilômetros por hora. 3 minutos é 3/60, que é a fração de hora aí que corresponde a 3 minutos. Ó, 3 sobre 60, eu vou simplificar aqui, ó, vai ficar assim, ó, 2 vai ficar 1 sobre 20. Divisão de uma fração por outra fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fábio Lima, tá de brincadeira, que é só isso. É só isso, não precisa de mais nada. 40 km por hora. E isso é letra B. E acabou a questão, não tem mais o que fazer e é só marcar e partir para o abraço. Beleza? Tranquilinha. Observa que isso aqui você viu no 6º ano, você viu no 9º ano em ciências, provavelmente você viu também no 1º, mas ela é uma questão que foge do padrão da maioria das questões que você viu aí nessas séries. Ela precisa de um algo mais, precisa de uma interpretação um pouquinho melhor. Beleza, vamos que vamos. Próxima questão. É uma questão assim bem interessante, é uma questão clássica em provas de OBMEP. Olha, praticamente todas as provas, eu vou dizer assim, 80% das provas da OBMEP, eu acredito que deva dar em torno disso, tem uma questão como a seguinte que eu vou te mostrar aqui. Olha qual é a questão. Essa questão aqui é uma questão que eu chamo de raciocínio lógico, mas que a gente precisa ter um padrão aí de resposta para a maioria delas. E eu vou te mostrar qual é o padrão de resposta que funciona para quase todas, tá? Deixa eu ler a questão para você que você vai entender melhor. Durante a aula, 2 celulares tocaram ao mesmo tempo. A professora logo perguntou aos alunos: de quem são os celulares que tocaram? Guto disse: o meu não tocou. Carlos disse: o meu tocou. Bernardo disse: o de Guto não tocou. Sabe-se que um dos meninos disse a verdade e os outros 2 mentiram. Qual das afirmativas é verdadeira? Olha que questão interessante. Questões como essa, eu gosto de destacar algumas coisas nela que são padrão na maioria delas, tá? Eles vão sempre dizer quem mentiu, quem falou a verdade, quem está certo, quem está errado. Eu gosto de destacar quantos estão certos, quantos estão errados, quantos mentiram, quantos falaram a verdade, enfim. Quase todas vão vir mais ou menos nesse padrão aqui, ó. Aqui a gente sabe que um dos meninos disse a verdade, eu vou até destacar isso, ó, e 2 mentiram. Beleza. Mas, professor, e como é que eu começo isso aqui?
Dica para começar questões como essa. Atribui a culpa para alguém. Geralmente, já teve uma na UBMAP 2018 ou foi 2019, não lembro exatamente qual, que falava Daniela, não sei quem, quebrou um quadro na casa da avó e aí perguntava quem era a culpada, cada uma falava uma coisa, uma justificativa. A dica era, escolhe uma para ser a culpada, a que quebrou o quadro, e analisa o discurso e vê se encaixa com o que a questão te pediu e o restante é a interpretação, raciocínio lógico. Olha só, vamos supor que o celular aqui tem 3 pessoas, 2 celulares tocaram e um não. Eu vou escolher o que não tocou. Vamos supor que o celular que não tocou foi o celular de Guto. Eu vou colocar assim, o celular de Guto não tocou. NT, não tocou. Se o celular não tocou, o de Guto, né? Vamos analisar esse discurso. Olha o que Guto disse. Eu estou afirmando para você, tá? O celular que não tocou foi o de Guto. Eu estou atribuindo os celulares que tocaram a Bernardo e, quem foi o outro? Carlos. Beleza. Se o celular de Guto não tocou, olha o que Guto disse. O meu não tocou. Ele está falando a verdade ou está mentindo? Eu estou dizendo aqui que o de Guto não tocou. E ele disse o meu não tocou. Isso é verdade. Vamos ver o que Carlos disse. Carlos disse, o meu tocou. Se o de Guto não tocou e os outros 2 tocaram, os que tocaram foram o de Carlos e o de Bernardo. Então isso é verdade também. E olha o que Carlos disse. Cadê Carlos? Não, Bernardo. O de Guto não tocou. Isso é verdade também. Pode ter acontecido isso, de acordo com esse contexto? Claro que não. Por que não, professor? Eu achei que podia. Os 3 falaram a verdade. Mas olha a interpretação aqui. A questão disse que um dos meninos disse a verdade e os outros 2 mentiram. Aqui os 3 falaram a verdade. Então isso aqui, não serve. Não foi Guto. Mas vamos que vamos. Vamos para a próxima. Se não foi Guto, eu vou atribuir a culpa para outro. Eu vou atribuir a culpa agora, quer dizer, não é a culpa, a inocência aqui, né? Eu vou atribuir a inocência para Carlos. Vamos supor que o celular que não tocou, NT também, foi o celular de Carlos. E vamos analisar o discurso novamente. Se o de Carlos não tocou, o que tocou foi o de Guto e o de Bernardo. Aí o que Guto disse? O meu não tocou. Guto está mentindo, porque o dele tocou. Carlos disse, o meu tocou. Carlos também está mentindo, porque nós estamos dizendo que o celular que não tocou foi o de Carlos. E vem Bernardo e disse, o de Guto não tocou. Bernardo também está mentindo. Os 3 estão mentindo. Pode ser isso aqui? Pensa aí. Claro que não também, né? Por que não, professor? Não entendi agora. Não, porque está dizendo que um disse a verdade e 2 mentiram. Aqui os 3 mentiram. Por isso que não é. Por exclusão, claro, só pode ser o de Bernardo, mas vamos analisar o discurso de Bernardo também. Vamos supor que o celular que tocou ou que não tocou foi o celular de Bernardo. Então vamos analisar de novo. Se o celular de Bernardo não tocou, o que tocou foi o de Carlos e o de Guto. Beleza? Agora analisando. Guto disse o meu não tocou. Se foi o de Bernardo que não tocou, o de Guto tem que ter tocado, né? Isso é uma mentira. Beleza. Carlos disse o meu tocou. Carlos está falando a verdade, porque o de Bernardo foi o que não tocou, então isso é verdade. Bernardo disse o de Guto não tocou. Bernardo está mentindo. Pode ser essa opção aqui? Aqui tem uma verdade e 2 mentiras, que é o que a questão está me dizendo. Um dos meninos disse a verdade e os outros 2 mentiram, professor. 2 mentiram, um falou a verdade. Com certeza. Então aqui, ok. Peraí, deixa eu botar isso aqui com a outra cor. Vermelho. Isso aqui, então, é o que confere. É verdadeiro isso aqui. Então, o celular que não tocou foi o de Bernardo. Mas essa questão não vai ficar só nisso. O OBMAP dificilmente fica no óbvio, mas é muito difícil. E o bacana dela, eu acho que é exatamente isso, tá? Ela consegue fazer ou forçar você a pensar fora da caixinha. Olha só,
o celular de Carlos tocou, isso é verdade, e o de Guto não tocou. Não, o de Guto tocou também, isso é mentira. Bernardo mentiu. Bernardo, o que ele disse? O celular de Guto não tocou. E aqui, ó, onde está a fala de Bernardo, ele mentiu. Então, a alternativa B é a correta. Mas eu vou analisar as outras três só para você entender por que cada uma delas de fato está falsa. Vamos analisar. É importante, na hora que a gente está estudando, analisar por que aquelas outras alternativas são falsas, especialmente numa questão como essa, tá? Olha só. Para começar aqui, ó. Os celulares de Guto e de Carlos não tocaram. Isso daqui está muito falsa, né? Se ele está dizendo que um tocou, 2 tocaram e um não tocou, aqui está dizendo que 2 não tocaram, nem precisa ler o restante, né? Falso. Carlos mentiu. Não, Carlos foi o que falou a verdade, ó. Foi o daqui do meio, ó. Carlos foi o que disse a verdade. Então isso aqui é falso. Guto falou a verdade. Não, Guto foi o primeiro aqui, Guto também mentiu. Então por isso que as letras D e E também estão falsas. Então, vamos para mais uma aí. A próxima questão, olha só o que ela diz aqui. É uma questão bem tranquila, se você conseguir perceber um padrãozinho numérico nessa. Questão da OBMAP nível 3, sempre tem alguma questão para você perceber algum tipo de padrão numérico. Quase todas as provas vai ter uma questão com padrão numérico, tá? Essa daqui foi mais tranquilinha, mais fácil, mas elas sempre costumam cobrar alguma questão que tem um padrão numérico. Mas vamos lá. Olha só. Para começar aqui eu vou fazer assim, ó. Ler a questão, né? Claro, né, Fábio Lima? Os números inteiros positivos foram escritos em sequência como indicado na figura. Observe que na primeira linha foi escrito o número 1 e nas seguintes há 2 números a mais do que na linha anterior. Em qual linha foi escrito o número 2015? Olha, se você for pegar a quantidade de números aqui, alguém vai logo dizer assim, professor, é uma PA. Tá, é uma PA, é verdade. Mas uma PA aqui não vai te ajudar muito para resolver essa questão ou vai te dar muito trabalho. O que a gente precisa é tentar descobrir em cada uma dessas questões algum detalhe que vai te levar à solução muito mais rapidamente. Ó. Linha 1, olha quem é o último número da linha 1. É o 1. Na linha 2, o último número da linha 2 é o 4. Na linha 3, não, vou só deixar destacado assim o 3 aqui embaixo. Ó. Na linha 3, o último número da linha 3 é o 9. Da linha 4 é o 16. Da linha 5 é o 25. Se eu continuasse aqui linha 6, com certeza o último seria o 36. Se eu continuasse o 7, 49. Fábio Lima, são os quadrados perfeitos, é isso aí? Isso aí! Não precisa você pensar muito mais além disso, nem fazer PA, nem absolutamente nada disso. É descobrir que esse último número de cada linha é o quadrado perfeito, que é esse número da linha elevado ao quadrado. Tá, Fábio Lima, mas e o 2015 agora? Como é que eu faço? Basta tu achar quem é o número quadrado perfeito depois do 2015. Óbvio, só precisa disso. Então, pensa aí comigo, né? Eu gosto de testar, ó. Se eu pegar 40 ao quadrado, que seria aqui, né, dá 1.600. Bom, passou, né, professor? Passou. 40 ao quadrado, 1.600, eu preciso de 2015. Vou aumentar logo assim, 50. Isso é o meu teste aqui, viu? 50 dá 2.500. Ih, professor, passou demais. Aí vai diminuindo. Se você pegar o 45, olha que beleza, o 45 dá 2.000 e eu já fiz essa conta aqui, tá? 2025. Que beleza. Se o 45 dá 2025, você vai ver que o 44, se você fizer, dá menos do que 2015. Então, na linha 45, o último número que vai aparecer nela, ó, é o 2025. E o 2015 vai estar um pouquinho antes dele, porque na linha 44 já dá menor que 2015. Resultado, qual é a resposta correta? Com certeza, ele perguntou em qual linha, né? Foi escrito na linha 45. Professor, eu não preciso fazer mais nada nessa questão? Não precisa fazer mais nada nessa questão, porque ela já está respondidíssima
Acabou, é isso aí. Só observar esse padrãozinho numérico aí, tá? Vamos para mais uma. Nossa próxima questão, ela é bem interessante também, viu? É uma questão de probabilidade, mas é uma questão que esqueça tudo que você estudou. Não, volta. Não vou mandar você esquecer tudo que você estudou na escola, não. Você vai precisar do que você estudou lá na escola, mas esqueça aquele padrão de questão que você viu na escola. Aqui você vai precisar pensar um pouquinho a mais, conforme eu falei lá no comecinho, fora da caixa. Você precisa evoluir um pouquinho mais, dar um salto de qualidade aí nesse seu raciocínio. E isso a gente só consegue fazer resolvendo questões. Se você não resolver questões, não vai sair, tá? Não vai evoluir do nada, não vai ser um passe de mágica. Tem que trilhar o caminho, tá certo? Mas vamos que vamos. Olha só, na figura, o círculo das centenas está dividido em 3 setores, um semicircular e outros 2 de mesma área. Cada um dos 2 círculos está dividido em setores de mesma área. Esses 2 aqui, ó. Beleza. Esses 2 aqui, ó. Aí. As setas nesses círculos, quando giradas, param ao acaso em algum setor. Determinando o número de 3 algarismos. E aí a questão já foi assim um pouquinho camarada, né? Não foi assim 100% camarada, mas ela foi um pouquinho camarada. Por que ela foi um pouquinho camarada? Ela te deu um exemplo. Por exemplo, elas determinam o número 331, ó, a seta aqui da centena no 3, a seta da dezena no 3 e a seta das unidades no 1, o número aqui 331. Professor, tá bacaninha até aqui, né? Aí vem, qual é a probabilidade de que o número determinado por essas setas, após serem giradas, seja maior do que 260? Aí você começa assim, para ser maior do que 260, a unidade não vai poder ser 0, quer dizer, pode, depende. Depende, se aqui for um 8, poderia ser 0, mas se não for um 8, não pode. Então vamos fazer assim, ó. A unidade pode ser 1. E a resposta que você vai me dar aqui logo é não, né? Porque se a unidade for... A unidade não, volta aí, Fábio Lima. A centena pode ser 1? A tua resposta, obviamente, tem que ser não, né? Porque se a centena for 1, vai ficar 100 e alguma coisa. 100 e alguma coisa não vai ser maior do que 260, né? Então, para ser maior do que 260, a centena só pode ser 2 ou 3. Tá, professor? E como é que a gente faz isso aqui? Eu vou dividir em 2 casos, ó. Olha que bacana isso aqui. Eu vou dividir um caso, como se... Vou até escrever isso aqui, ó. 2 casos. O primeiro caso é a centena sendo 3. Centena 3. Se a centena for 3, o número vai ser maior do que 260? Com certeza, né? Não precisa fazer mais nada, porque a centena 3, ele já é 300 e alguma coisa. Então, se você escolher a centena 3, nem precisa olhar para os outros 2 círculos. Ele já é maior do que 260. Mas eu te pergunto, qual é a probabilidade? Aí agora que entra aquilo que você aprendeu lá no Fundamental 2, principalmente. Qual é a probabilidade de escolher o 3 aqui na centena? E aí você vai me responder, ó, o 3, professor, está na metade do setor aqui, né? Da circunferência. Metade é 1/2. A probabilidade desse número começar com 3, para ser maior do que 260, claro, é de 50%. 1/2 é a mesma coisa que 50%. Tá, o segundo caso eu vou fazer de verde aqui, ó. De verde. Deixa eu botar 2 pontinhos aqui, beleza. O segundo caso é a centena ser 2. Se a centena for 2, eu vou fazer isso aqui embaixo, tá? Observa comigo. Para a centena ser o 2, qual é a probabilidade de eu escolher a centena 2 aqui? Ó, uma, só que não vai fazer uma em 3 não, tá? Eu tenho que dividir a figura em partes iguais, então é 1/4. Então, a probabilidade de escolher o 2 é 1/4. Mas eu tenho que ter cuidado aqui, ó. Na dezena, eu posso escolher 1? Não. Porque vai ficar, ó, 211, 212, não sei. Eu posso escolher o 3? Também não.
que vai ficar 230, não serve. O 4 também não serve, o 5 não serve. Se eu escolher o 2 para centena, a dezena só pode ser o 8. Qual é a probabilidade de eu escolher o 8 aqui na dezena? 1 em um total de quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 1 em 5. Então, ó, probabilidade de escolher a centena 2, 1/4. Probabilidade de escolher a dezena 8, 1/5. Se a dezena é o 8, eu nem preciso me preocupar com as unidades, porque qualquer unidade aqui vai dar certo. 280, 281, 282, qualquer uma vai dar certo. Isso aqui vai dar, ó, 1 sobre 4 vezes 5, 20. Isso aqui é a mesma coisa que 5%, né? Isso é 5%. Agora pensa comigo. Eu dividi o meu problema em 2 casos. Em um deles, a probabilidade foi de 50%. No outro deles, a probabilidade foi de 5%. Qual é a probabilidade total, Fábio Lima? Ah, Fábio Lima agora está brincando com a gente, né? Aqui ficou muito fácil. 50% com mais 5%, isso dá uma probabilidade total de 55%. E Zé Fini, acabou a questão, não tem mais o que fazer. Óbvia, igual aquelas que a gente costumava ver na escola? Não. Mas tão diferente assim? Também não. A gente só precisa exercitar um pouquinho mais esse modelo de solução. E vamos para a nossa penúltima questão. Olha, essa penúltima aqui é um tipo de questão também que na prova do nível 3 é muito comum. É uma questão que envolve gráficos. Ele vai te dar uma situação problema e vai te pedir para representar graficamente essa situação problema. Geralmente, a questão vai te pedir um pouquinho mais do que você está acostumado na escola. Mas vamos ler a questão primeiro. 2 formiguinhas partiram ao mesmo tempo em direções diferentes de um mesmo vértice de um triângulo equilátero de lado 2. Triângulo equilátero de lado 2. Elas andaram sobre os lados do triângulo a velocidade de 1 centímetro, até retornar ao vértice inicial. Beleza. Então, ó, essa formiguinha vai sair daqui, vai passar para cá, vai vir para cá, continua até chegar cá. A formiguinha daqui da direita, né? Vou botar aqui sendo direita e aqui como sendo esquerda, para você se orientar aí melhor. A formiguinha da direita vai sair por aqui, vai vir para cá, vai voltar isso tudo e vai chegar de novo no vértice aqui, ó, que é a origem, que é de onde elas partiram. Como é que eu represento no gráfico a distância entre elas? Pensa comigo, ó. Elas saíram daqui. Daqui, a distância entre elas é 0. Elas estão juntas. À medida que uma vem para cá e a outra vem para cá, a distância vai aumentando, vai aumentando. Ó, observa que aqui ela é um pouquinho maior, a distância aqui é isso, né? Ela é maior. Até chegar aqui, que a distância vai ser 2 entre elas. Beleza? Em qual dos gráficos, no primeiro intervalo aqui, ó, até o 2, a distância foi aumentando? Aqui aumentou, aqui aumentou, aqui aumentou, aqui aumentou, professor, em todos ela aumentou. E agora? Mas pensa comigo, ó, ela aumenta constante. Por exemplo, quando isso aqui for 1 centímetro, quando elas estiverem aqui em 1 centímetro, ó, como o triângulo é equilátero, a distância entre elas também vai ser 1 centímetro. Então, por exemplo, ó, 1 centímetro por segundo, depois de 1 segundo, a distância entre elas era 1 centímetro. Esse primeiro gráfico, ó, depois de 1 segundo, a distância entre elas era de 2 centímetros. Fora a letra A. O segundo gráfico, depois de 1 segundo, não era nem 1 centímetro. Fora a letra B. O terceiro gráfico, letra C, depois de 1 segundo, 1 centímetro, depois de 2 segundos, 2 centímetros, a letra C, até essa primeira parte, que é onde nós analisamos até aqui, está certo. Letra E, também está errada, né? Ó, 1 segundo não deu 1 centímetro, então risca a letra E. Já ficamos muito bem na finta aqui, né? Conseguimos uma solução, digamos assim, eliminar 3 alternativas da nossa solução. Agora, vou até trocar a cor do meu piloto, ó, as formiguinhas
vão ao encontro romântico das formiguinhas. Elas estão andando na mesma direção, ó. Elas estão indo se abraçar aqui, ó. Aqui ela já tem 2 segundos, ó. Andaram 2 centímetros e 2 segundos de tempo, tá? E elas estão exatamente com a distância 2 entre si. Quando elas andarem mais 1 segundo, elas vão se encontrar aqui, ó. A distância volta a ser 0 novamente. É possível ser a letra C? Não, né? Porque com 3 segundos, ó, ela andou 2 segundos até aqui, mais 1 segundo para cá. Quando ela chegar aqui, ela tem 3 segundos de percurso. Observa que nesse intervalo, ó, a distância entre elas está diminuindo, elas estão indo se encontrar, ó. Estão aqui 2 centímetros, e elas estão... Peraí, você não vê, não. Peraí, ainda aqui. Elas estão aqui, ó, 2 centímetros e estão vindo se encontrando. A distância entre elas, à medida que o tempo passa, está diminuindo. Ó, esse intervalozinho aqui, a distância ficou constante. Não é verdade. Exclui a letra D, ou perdão, exclui a letra C, e por exclusão, a alternativa correta é a letra D. Mas a gente não vai ficar só nisso. A gente vai analisar por que a letra D está completamente correta, tá? Observa de novo aqui, ó. Nesse intervalo agora aqui, que vai ser até 3 segundos, né? Quando chegar em 3 segundos, a distância entre elas vai ser 0, porque elas vão se encontrar aqui de novo, ó. Observa, ó. Elas vêm aqui diminuindo, diminuindo, até a distância ser 0 aqui, ó, no 3 segundos, ó. Aí, uma tá andando para lá agora, tá assim, ó. Se encontraram. Aí, uma tá indo para cá, outra para lá, ó. Sentidos contrários. Deixa eu escrever aqui na figura. Uma tá indo para lá e a outra tá indo para cá. Sentidos opostos. Elas estão se afastando. Começou a aumentar de novo. Até chegar mais 1 segundo cá, que é 4 segundos. Com 4 segundos, uma vai estar aqui e a outra está aqui de novo. Só que uma estava indo para lá, a outra estava vindo para cá. Distância, ó, 2. Aqui em cima de novo. Ó. E elas vão voltar para o vertical. Mais 2 segundos e elas vão ficar com distância 0, porque elas vão se encontrar. Então, com certeza, o correto é a letra D. Uma questão que não tem contas, que é só análise, mas quem não tem essa habilidade de relacionar gráficos aqui não vai conseguir. Então, a gente precisa também estar treinando isso. Questão ou prova do nível 3, primeira fase. Deixa eu ficar inteiro para você aqui, ó. Anota isso aí. Prova do nível 3, primeira fase, sempre tem uma questão de gráficos tipo essa daí. Você vai encontrar com certeza, mas é quase assim, 80%, 90% de chance de você encontrar uma questão que ele vai te dar uma situação, um problema, e você vai ter que representar graficamente essa situação, como essa aqui da formiguinha que nós acabamos de fazer. Mas vamos para a próxima, que tem mais questões. A próxima é muito boa. As duas últimas aqui, essas duas últimas eu já vou logo te dar assim, te preparar o terreno para você receber essas duas questões, tá? Lembra que eu falei no começo? Primeira questão, muito fácil. Última questão, muito difícil. Essas duas últimas tá no rol daquelas, sei lá, 4 últimas questões da prova. São aquelas para ser desafiadoras. Professor, o que eu faço com elas? Deixa para o final. Se não conseguir fazer, deixa elas sem fazer. Mas deixa elas para o final. Começa pelo começo. Anota isso aí. Acredita no professor. Mas vamos para a questão. Olha só a questão, o que diz aqui. Ó. Essa é uma questão de combinatória, mas é bem interessante essa daqui, viu? Ela parece fácil, mas depois você vai ver que não é tão simples assim. A gente precisa pensar um pouquinho mais. E eu sempre falo assim, pensar fora da caixinha. Vamos que vamos. Olha só, Paulo tem tintas de 4 cores diferentes. De quantas maneiras ele pode pintar as regiões da bandeira da figura, cada uma de uma única cor? Ou seja, eu vou pintar. Se eu pintar essa bandeira aqui, essa faixa aqui de vermelha, ela tem que ser toda vermelha. Eu não posso usar 2 cores numa mesma faixa. Tá, mas tem uma condição, professor. Qual é a condição? De modo que cada cor apareça pelo menos uma vez e que regiões adjacentes sejam pintadas com cores diferentes. Professor, parece aqueles probleminhas clássicos aí de contagem, não é? É, parece. Mas vamos lá. Vamos só, ó, eu vou te falar uma coisa antes. Questão de OBMAP, peraí, que eu vou ficar na tela inteira. Questão de OBMAP, ela exige muita interpretação.
Cada vírgulazinha, cada detalhe, cada palavrinha que aparece no texto, você precisa dar atenção para ela. Se você não der, você corre o risco de errar a questão. Mas vamos para a questão que você vai entender por que eu estou te falando isso, tá? Vamos para a questão. Olha só. Como é que eu vou fazer? Vou começar pelo que dá mais trabalho. Aparentemente essas duas faixas do meio, né? Eu tenho 4 cores. Escolhi essa primeira faixa para começar. Princípio multiplicativo. De quantas maneiras diferentes eu posso pintar essa primeira faixa? Claro, uma cor dentre as 4 que eu tenho. 4 possibilidades. Vou para essa daqui, ó, da direita não, daqui de cima, ó. Para essa faixa aqui de cima, eu não vou poder usar a cor que eu já usei na daqui de baixo. Eu tenho 3 possibilidades. Para essa faixa aqui da esquerda, ó, esta, eu não vou poder usar essa de baixo, nem vou poder usar essa daqui. Eu tenho 2 possibilidades. Para essa faixa aqui de baixo, ó, vizinha dessa faixa maior, eu só não posso usar a cor que está aqui na de cima, né? Então eu tenho 3 possibilidades também. Para essa daqui de baixo, eu não posso usar a cor que eu já usei aqui. Então, se eu já usei uma aqui, eu vou ter 3 possibilidades aqui, né? Já que eu tenho 4 cores e não posso usar somente a cor que está nessa. E para de cá, 2. Porque 2, professor, não posso usar essa daqui, nem posso usar essa de cá. De 4 eu não posso usar 2. Ah, professor, tá de brincadeira que é só isso essa questão. É, quase isso. Por que quase isso? Princípio multiplicativo de quantas maneiras diferentes eu posso pintar essa bandeira. Aí a gente faz, professor, aqui ficou lindo. 2 vezes 3 vezes 4. Peraí que eu vou fazer um 3 mais bonito, viu? Vezes 3 vezes 4 vezes 3 de novo. Esse 3 cai de baixo agora, viu? Vezes 3 e vezes 2. Vezes 3 e vezes 2. Que 2 esquisito. Deixa eu ver. 2, esse aqui. 3, esse aqui. 4, esse daqui. 3, esse de cá. 3 aqui de cima e 3 aqui de baixo. Beleza. Faz as contas aqui agora. 6 vezes 4, 24. 72. 144. É isso mesmo, Fábio? Já errei tudo aqui já, viu? Aqui dá 6. Aqui dá 6 também. Então já deu 36 vezes 4 vezes 3, 12. 36 vezes 12. 36 vezes 10 dá 360. Com mais 2 vezes 36, né? 72. 360 com mais 40, 432, né? 432 maneiras. Professor, foi muito fácil. Tá. E cadê o 432? Não tem alternativa, professor. Não, tem um erro. Refaz as contas aí. Aí você refaz as contas de novo e deu de novo 432. Ó, essa questão foi até bem camarada, viu? Se ela tivesse colocado aqui um 432, professor, eu já teria marcado e ainda dito assim, foi uma questão bem de boa, parece questão do nível 1, professor. Parece, mas não é não. Tem uma palavrinha na questão ali que a gente não deu muita atenção para ela. Eu fiz isso de propósito, mas era para ver se você ia perceber isso também, tá? Olha o que apareceu aqui na palavrinha aqui. Professor, essas palavrinhas. Ele diz que, ó, cadê? De modo que apareça pelo menos, cada cor apareça pelo menos uma vez. O que isso quer dizer, professor? Nós temos 4 cores. Na hora que você vai pintar essa bandeira, você pode pintar ela com 3 cores. É possível pintar ela com 3 cores. E essas 432 maneiras diferentes envolve as maneiras de pintar elas com 3 cores também. E eu tenho que excluir essas maneiras de pintar essa bandeira com 3 cores. Para ficar fácil, eu vou fazer assim, ó. Eu poderia pintar assim, ó. Sei lá, verde, amarelo e branco. Vamos botar, ó, verde, amarelo, branco. Deixa eu pegar outra cor. Roxo. É só para ficar letras diferentes, tá? Eu poderia pintar a bandeira toda só com 3 cores dessas. E eu não estou usando as 4 cores. Eu posso pintar ela tanto com 3 quanto com 4 cores. Isso não vai acontecer em todos os problemas, tá? Mas nesse aqui dá para fazer isso, ó. Se eu fosse pintar com 3, ó. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 2 vezes 1. Eu consigo achar todas as maneiras de pintar ela com
3 cores. Mas como é que eu consigo pintar isso aqui com 3 cores, professor? Com 3 cores, aí vai fazer assim, ó. Para a primeira faixa, eu só teria 3 possibilidades. Para essa aqui, 2. Para essa aqui, 1. Para de cá, 2. Para essa aqui, 1. É isso mesmo? 1 aqui também. Com 3 cores, eu conseguiria 2 vezes 3, 6. Espera aí que tem coisa errada aqui. Aqui 3 cores, aqui pode ser 2. Espera ainda. Tem um erro aqui, ó. Aqui 2, tá? 3 cores eu não posso usar nessa de baixo, só dessa faixinha aqui, ó. O que está de verde é a quantidade de maneiras diferentes que eu conseguiria pintar essa bandeira com 3 cores. Seria 2 vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 1. Que dá 6 vezes 4, 24. Acabou, professor? Então é só pegar 432 menos 24, que dá 400 e... Não deu, professor, não tem cá nas alternativas, ó. 432 menos 24 dá 408. Não tem 408 ali. Se tivesse, talvez a gente marcasse também, viu? E por que não tem 408? É porque eu tenho várias possibilidades de combinar essas 3 cores. Vamos supor que as 4 cores fossem essas aqui, ó. Eu posso escolher assim, ó. Verde, amarelo e branco. Uma combinação de 3 cores. Eu posso escolher outra. Verde, amarelo e rosa. E roxo, foi roxo que eu falei, não foi? Foi roxo. Eu poderia escolher outra. Amarelo, pera ainda, que verde, amarelo e rosa, exclui só, aqui eu excluí o rosa, aqui eu excluí o branco, aqui eu vou excluir o amarelo. Verde, branco e roxo. E agora eu vou escolher excluir o roxo, né? Verde, amarelo e branco, não. Eu excluí o verde, excluí o amarelo. Cadê a outra, Fábio? Dá para fazer mais outra aqui. Vamos só fazer aqui. Eu excluo o verde. Fica amarelo, branco e rosa. Aí. Amarelo, branco e rosa. Com essas 4 cores, eu consigo agrupar elas de 4 maneiras diferentes só com 3. Então, ó, com 3 cores, eu consigo pintar essa bandeira de 24 maneiras diferentes. Só que eu consigo agrupar essas 3 cores, ó, de 4 formas diferentes. Então, para cada uma dessas 3, eu tenho 24 maneiras, ó. Para verde, amarelo e branco, eu tenho 24 formas de pintar essa bandeira só com essas 3. Para verde, amarelo e roxo, eu tenho outras 24. Para verde, branco e roxo, eu tenho outras 24. Para amarelo, branco e roxo, eu tenho outras 24. Então, aqui eu tenho, na verdade, ó, 4 vezes 24. 48, eu tenho 96 maneiras diferentes de pintar essa bandeira somente com 3 cores. Só que a questão quer que só com 4, porque todas as cores precisam aparecer e todas as cores aqui são 4 cores. Então, agora vai ficar assim, ó. Se eu tenho 432 maneiras totais de poder pintar essa bandeira com 4 cores, e somente com 3 cores eu tenho 96, e eu só quero somente com 4, eu vou fazer assim, ó, 432 menos 96. Peraí, deixa eu trocar de cor para o negócio ficar mais organizado. Vou botar um azulzinho aqui, ó, 432 menos, vou botar uma conta já arrumadinha aqui, ó, 96. 12 menos 6 dá 6, 2 menos 9 dá 3 e 1 aqui 336. E aí sim, resposta correta, letra A. E eu te pergunto de novo, foi fácil essa daqui? Nem um pouquinho, tá? Pensar nessa última parte geralmente não é muito óbvio. Se essa questão fosse uma questão do nível 1, provavelmente ele não pediria que cada cor apareça pelo menos uma vez, que é para dizer que as 4 cores têm que aparecer na minha pintura lá, na minha bandeira. Mas enfim, para o nível 3 a questão já foi bem mais exigente. Enfim, essa é uma das últimas questões que a gente pode encontrar lá na prova da OBMEP nível 3, claro, primeira fase. E a última é uma questão do mesmo padrão aqui, tá? Essa última, ela é assim, se você já viu ela alguma vez, como fazer alguma forma, você vai fazer ela rápido, tá? É relativamente tranquilo. Se não, você vai ter uma dor de cabeça razoável para pensar na solução dela assim, do nada. Mas quem já viu ela uma vezinha pelo menos, vai entender como fazer, é só pensar e executar. Mas vamos que vamos. Olha só, 2n menos 2 sobre n menos 8. Quantos números naturais n
satisfazem a essa condição para que essa expressão aqui ó, seja um número natural. Então vamos lá. Olha como é que a gente vai fazer isso aqui. Para começar, eu vou fazer assim. Ó. Eu vou colocar aqui uma fraçãozinha e vou botar aqui n menos 8. Eu quero fazer aqui em cima aparecer algum fator n menos 8. É 2n menos 12, Fábio Lima? Ou está errada essa expressão aqui? Pera, turma, que estava um errinho ali, ó. Não era 2n, não. Era 5n menos 12. Eu tinha feito um negócio com 5n e de repente aparece um 2n, professor. Tá ficando doido, professor. Não, é 5n menos 12, tá? 5n menos 12. E aí eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fazer aparecer aqui em cima um fator n menos 8. E como é que eu vou fazer para fazer isso, professor? Eu vou fazer assim contigo, ó. Eu ia fazer assim, ó. 5 vezes n menos 8. Por que botou 5 ali, Fábio Lima? É só para aparecer esse 5n aqui, ó. Se você fizesse essa distributiva aqui, ia ficar assim, ó, 5n menos 40. Era ou não era? Vou até escrever aqui em cima, ó, 5n menos 40. Só que esse negócio tem que ficar menos 12. Então, para ficar menos 12 ali, ó, eu vou colocar aqui mais 28, né? Vê se não é isso. É isso aí. Ó, observa que essa expressão que eu escrevi aqui em cima é exatamente a mesma coisa que o 5n menos 12. Então, professor, não entendi nada. Para que isso aqui vai me ajudar? Você vai entender agora. Eu vou separar essa soma aqui ó, em duas frações. 5n menos 8 dividido por n menos 8. Aqui que vem o pulo do gato. E 28 sobre n menos 8. Beleza. Isso aqui, ó. Ah, professor, já me deu uma luz ali, ó. 28 sobre n menos 8. E agora? E agora é fácil. Por que é fácil? Ó? Esse n menos 8 tem que ser um divisor do 28. E acabou a questão. Professor, por que tem que ser um divisor do 28? Porque se o n menos 8 for divisor do 28, eu tenho isso aqui, um número natural, se for um divisor natural, mas pode ser também um divisor inteiro. Eu não posso esquecer de levar em consideração também essa possibilidade, tá? E a gente vai testar depois. Bom, quais são os divisores de 28? Vou pegar divisores inteiros, tá? A gente vai testar inteiro, depois você vai entender por que eu vou colocar inteiro. O primeiro deles é 1, então eu vou colocar assim, ó, mais ou menos 1. O segundo deles é o 2, que vai ficar mais ou menos 2. Depois do 2 é o 4, né? Mais ou menos 4. Depois do 4 é o 7, né? Isso aí, que também vai ficar mais ou menos 7. Depois o 14, que também tem que ficar mais ou menos 14. E depois o 28, que é o próprio divisor dele, que é o divisor dele mesmo. Tá, eu já tenho aqui, com certeza, alguns que já vão funcionar sempre, que é o 1, o 2, que 3, professor, o 4, o 7, o 14, o 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tem os 6 que quando você fizer 28 dividido... Ó, pensa aqui. Se o divisor for... Se o n-8 for 1, eu já tenho aqui, ó, 28 dividido por 1, que dá o próprio 28. Só que se eu pegar os positivos, eu tenho que analisar se esse n vai ser também um número natural. Porque ele fala, ó, naturais n. Então, pensa comigo, ó. Se o primeiro divisor dele for 1, o n-8 tem que ser igual a 1. Então, o n tem que ser igual a, ó, n-8 igual a 1. Então, o n tem que ser igual a 9. Para os positivos, eu não preciso fazer mais nenhum, porque todos vão dar positivos. Então, isso aqui, ó, eu vou até apagar. Não, deixa esse aí só para você ficar como referência. Agora, eu tenho que testar os negativos. Por quê? É possível que dando algum desses n's aí negativos, isso aqui ainda dê um número natural. Mas vamos lá, vamos fazer. Vou fazer de verde agora aqui. Ó. Vou pegar o menos 1. O n-8 igual a menos 1. Menos 1. Então, o n tem que ser igual a menos 1 mais 8. N igual a menos 1 mais 8, aqui vai dar n igual a 7. Só que observa, ó, se o n for 7, isso aqui vai ficar menos 1, vai ficar, pera só um pouquinho,
Então, se o n for 7, aí a gente precisa fazer as contas aqui, ó. N vai ser 7, 7 menos 8 dá menos 1, 28 dividido por menos 1 dá menos 28, com mais 5 aqui, essa expressão aqui vai ficar negativa. Então, 7 não serve. E aí a gente tem que ir testando um por um, tá? Todos os negativos. Se o n for igual a menos 2, você vai fazer... Não, perdão, o n não. O n menos 8 for também igual a menos 2. Aí você faz o cálculo semelhante, ó. O n vai ter que ser menos 2 mais 8 dá 6. Se o n for 6 aqui, ó, vai ficar 14. Isso aqui vai ficar, né? 6 menos 8 dá menos 2. 28 por menos 2 dá menos 14. Isso aqui vai dar 5. A gente já pode observar, ó, que isso aqui só vai dar natural se esse resultado aqui, ó, for no máximo menos 5, né? Tem que ser maior ou igual a menos 5. Porque se for menos 5, dá 0. Menos 5 com menos 5 de cá dá 0. Se for maior que menos 5, isso aqui vai dar positivo. Então, para dar maior que menos 5 aqui, ó, eu não vou poder pegar o divisor. Deixa eu pegar aqui, ó, o 4, não vai dar, né? Deixa eu ver se o 4 vai dar 28 dividido por menos 4 dá menos 7. Dá negativo, o menos 7 dá. Vamos fazer o menos 7. Então, o n menos 8 igual a menos 7. Isso aqui vai dar n igual a 1. Positivo também. E aí vai ficar assim, ó. Se o n for 1, isso aqui vai dar 28 dividido por menos 7, que vai dar menos 4. E 5 menos 4 dá 1, dá positivo. Então, ó, o menos 7 vai se juntar com esses aqui, ó. Menos 7. A gente só falta testar o menos 14 e o menos 28. Eu só vou testar o menos 14 e você vai ver que os menos 28 é análogo, tá? A outra possibilidade, a penúltima, o n menos 8 teria que ser igual a menos 14. Quando você passar esse menos 8 para o segundo membro, menos 14 mais 8 vai dar menos 6. E a questão disse que o n tem que ser natural, então isso aqui não serve. Quando você fizer o menos 28, o n também vai dar negativo e nesse caso também não vai funcionar para essa última. Resultado, os divisores naturais de n que fazem com que, ou os valores de n que fazem com que essa expressão aqui seja também um número natural, são exatamente 1, 2, 4, 7, 14, 28 e menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, letra D. Uma questão com uma interpretação difícil, uma questão que é uma das últimas da prova do nível 3, mas que a gente precisa também treinar para fazê-las, tá? E então, a gente assim finaliza, deixa eu aparecer inteiro para você aqui, a gente finaliza assim a nossa sequência de vídeos aí do nível 3. Semana que vem, não esquece, nós temos 3 lives. Segunda-feira, live do nível 1. Terça-feira, live do nível 2. Quarta-feira, live do nível 3. Você que é do nível 3, eu convido assim para assistir as 3, se a sua meta, se a sua missão é conseguir passar para a segunda fase da AuBMap, porque as questões do nível 3 também tem questão do nível 1, tem questão do nível 2. O contrário nem sempre vale, tá? Tipo assim, um aluno do nível 1 assistir a live do nível 3, ele vai se sentir meio que um peixe fora d'água. Mas para vocês que são do nível 3, vale muito a pena assistir as duas lives, tanto a do nível 1 quanto a do nível 2. Então aguardo vocês lá. Um abraço, boa prova da AuBMap. Treina, lembra, tem que fazer sozinho. E eu aguardo com você e eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.